Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estou aqui novamente com uma resenha que precisa ser feita, que é uma resenha desse jogo aqui fantástico, que é o Rebelião, Ascensão e Queda. Eu não encontrei nenhuma resenha desse RPG no YouTube ou mesmo por escrito. Na verdade, acho que a única resenha que tem por escrito está no meu blog. E é um jogo que eu gosto muito. Ele é irmão daquele jogo que eu já fiz a resenha, o Maitreya. Mas ele tem uma outra proposta e é um RPG muito bom. Eu sei que ele teve algum material lançado dentro do sistema Daimon depois, mas esse daqui, essa cópia é o sistema original que foi disponibilizado gratuitamente pelos autores há muito tempo atrás, e eu jogo até hoje. E assim, precisa ser feito. Como eu falei, eu sei que os vídeos de resenha são de longe os que menos têm participação, público, curtida, mas enfim, é um registro que tem que estar no YouTube, merece muito esse jogo. Então vou falar um pouquinho sobre ele e já falar o que eu gosto muito. Na minha opinião, galera, de todos os RPGs que eu já vi na vida, é aquele que casa melhor a ambientação com as mecânicas de jogo. É muito difícil você falar de um sem associar o outro e vice-versa, porque é tudo muito bem bolado. Então essa é a capa aqui original, Rebelião, Ascensão e Queda. O que é esse jogo, galera? Vou falar por cima aqui, né? Essa capa é bem sugestiva, porque tem aqui como se fosse um anjo e aqui um demônio, e é bem isso mesmo. Nesse jogo, você interpreta um Nephilim. E o que é um Nephilim? É um filho de um anjo com um humano. Humano ou humana. E é um ser imortal que herdou vários poderes dos seus pais. Só que ele tem uma mitologia própria, ele não pega só isso. Ele pega um evento que aconteceu de verdade na Rússia em 1908, que é o evento de Tunguska, que eu já vim estudando há muito tempo antes de conhecer esse jogo, né? Que é um evento que foi uma grande explosão que aconteceu na região de Tunguska no começo do século passado, 1908, e ninguém nunca soube explicar, porque nessa época foi uma explosão maior do que várias bombas atômicas juntas. E tem várias teorias, isso aconteceu de verdade, galera. Você pode pesquisar, eu já li sobre isso há muito tempo, bem antes de conhecer o Rebelião. E tem gente que diz que foi um meteoro que caiu, outros cientistas argumentam que foi um pedaço de antimatéria que se formou. Tem a galera da conspiração, né, que diz que foi uma nave alienígena que caiu. E os autores aqui do Rebelião e Queda, eles pegam esse evento como ponto de partida da ambientação. Então vou falar um pouquinho dos autores, né? Esse PDF você encontra aqui, no universogeminante.net, que é um blog que essa galera mantinha e está parado há mais de 10 anos, mas o blog continua lá com todo o material. Então ele é feito pelo Alex Genaro. Deixa eu ver aqui se dá para focar. Acho que não vai rolar, né? Então deixa eu falar aqui, né? Ele é feito pelo Alex Genaro, pelo Danilo de Oliveira, João S. Lopes Filho, Luiz Carlos Berbet, Luiz Frederico de Carvalho e Renato Simões. Então muita gente contribuiu para cá. Mas a escrita mesmo é do Danilo Faria, que eu já entrevistei para o nosso blog, tá lá a entrevista com ele. Do João Lopes Filho e do Renato Simões. Lembrando que o Alex Genaro, que fez algumas artes aqui e tudo mais, também tem entrevista com ele lá no nosso blog. Uma coisa que me chamou a atenção foi esse desenho aqui trabalhado, né? Que foi muito bacana porque ele foi feito a partir de uma capa do Megadeth, que é uma banda de heavy metal que eu gosto muito, então isso chamou minha atenção quando eu conheci esse jogo também. Achei legal essa arte, esse retrabalho aqui. Então ele é bem descritivo, ele começa falando dos eventos que aconteceram em 1908. Então qual que é a proposta dessa ambientação? Então
Os autores, eles chegaram na seguinte conclusão, criaram a seguinte história que é fantástico. Esse evento que aconteceu em 1908 foi, na verdade, um portal que aconteceu porque estava havendo uma guerra entre anjos caídos no inferno. E tinha algumas pessoas que se rebelavam contra o poder do inferno, que era o anjo caído Sataniel. E aconteceu o que seria uma espécie de guerra civil no céu. E num momento crítico em que os rebeldes estavam quase perdendo a luta, um portal misteriosamente se abriu e sugou vários anjos caídos para a Terra. Porque os anjos caídos não poderiam vir para a Terra. E eles vieram para cá. Isso abriu um leque de possibilidades, porque esses anjos, muitos já tinham se arrependido de se rebelarem, mas não conseguiam voltar a serem anjos do céu e tudo mais. Tiveram uma nova oportunidade aqui na Terra, porque eles eram seres muito poderosos, eles mantiveram todos os seus poderes. E com o passar do tempo, esses anjos começaram a gerar filhos e filhas. Alguns se apaixonavam por humanos e geravam filhos e filhas, e esses filhos e filhas, eles nasciam como humanos normais, cresciam até uma determinada idade, e em um certo momento eles começavam a ter sonhos, e nesses sonhos eles eram visitados por esses pais angelicais, e eles descobriam que na verdade eles eram Néfilins, e a partir do momento que eles começavam a despertar o poder, eles se tornavam imortais e com poderes de certa forma semelhantes aos de seus pais anjos. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui um pouquinho da ambientação. Aqui tem as regras, tudo, eu já vou falar delas, mas eu quero falar um pouquinho dos personagens, né? Então, na verdade, esses anjos, aqui tem a criação de personagens, porque você tem que escolher várias coisas. Por exemplo, quando esse portal se abriu, vários tipos de anjos de castas diferentes que haviam caído, estavam no inferno, foram meio que sugados para a nossa realidade. Então você tem que escolher qual a linhagem, quer dizer, de qual casta angelical você descende. E tem 9 linhagens, né? E cada uma vem de uma casta, de uma hierarquia. Então você pode ser um visionário, um percursor, um paladino, um guerrilheiro, um bastardo, veneráveis, guardiões, primais ou acólitos. Isso vai determinar o tipo de poder que você usa inicialmente e também define igual a sua casta e tudo mais, né? Quem foi o primogênito da sua linhagem, os poderes que você tem. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, né? Você pega aqui a primeira linhagem descrita é a linhagem dos visionários. E os visionários, eles descendem de Aliel, que é um anjo descendente da hierarquia dos Hayoth HaKodesh. E aí você tem toda essa descrição. Lembra um pouco, galera, isso daqui lembra um pouco Batalha do Apocalipse. Guardadas as devidas proporções, porque na Batalha do Apocalipse são anjos mesmo, hiper mega poderosos, e aqui você interpreta os filhos deles que são menos poderosos, né? Ele usa um sistema de regras que é muito parecido com o Maitreya. Então, se você quer saber como é que funciona, dá uma olhadinha no vídeo do Maitreya. Só que ele foi totalmente adaptado para esse cenário. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Além das características normais, né, que são características, peculiaridades, e que você soma pontos para construir uma parada de dados, assim como eu falei no Maitreya, tem a mecânica dos manifestos. O que são os manifestos? Os manifestos são os poderes nefílicos que esses Néfilins têm direito. Além disso, eles têm o Bacor, né, ou Bachor, que é a energia que mantém eles como seres imortais. Uma coisa bem interessante é que assim, eles são filhos de anjos, mas de anjos caídos. Então, eles têm manifestos tanto angelicais, que são manifestos
que remetem ao poder angelical desses anjos, né, porque eles ainda eram fiéis ao plano divino. E você tem também manifestos que são infernais, porque eles são anjos caídos que moravam no inferno. E o tempo todo você tem que manter o equilíbrio, isso mecânico mesmo, entre os manifestos angelicais e os manifestos infernais, né, são chamados de abissais aqui. E você vai jogando, né? Toda vez que você vai realizar um teste que você quer usar esses poderes, você gasta uma energia que aqui é conhecido como maná, que é muito parecida com o Shakti lá do Maitreya. Só que toda vez que você tem uma falha crítica nesse teste, você acumula pontos de danação. E se esses pontos de danação levarem você à morte, acontece algo bem ruim. Quando você tem que estar o tempo todo equilibrando os manifestos positivos e negativos, né? Porque acontece de você ter uma coisa aqui que é chamada desequilíbrio manifesto, que é quando a diferença entre os seus poderes angelicais e os seus poderes abissais são muito grandes. E aí, quando você tem uma falha crítica e você ganha pontos de danação mais do que você pode aguentar e você morre em decorrência disso, você vira ou um diávoli ou um paradise, que aí você perde totalmente a sua consciência e você ascende ou descende. Você vira um joguete do céu e do inferno. Então, nesse jogo você tem que estar mecanicamente o tempo todo pensando em fazer esse equilíbrio entre o seu lado bom de poderes, né, relacionados aos anjos, e o lado ruim relacionado ao inferno. Porque a partir do momento que você comete muitos erros, que na mecânica são falhas críticas, você se torna um joguete. Porque esses anjos, depois que vieram para a Terra e tiveram descendentes, eles meio que sumiram. Algumas linhagens mantêm contato com seus progenitores, genitores, como eles chamam aqui, mas a maioria não. E tem algumas linhagens que definitivamente se posicionam contra os genitores. E existe toda uma mitologia nefílica que os Néfilins, eles acreditam que o Armagedon está perto. E que os Néfilins, eles vão ter um papel muito importante na luta entre céu e inferno. Só que eles não sabem de que lado os pais deles lutarão. E tá tudo meio incerto. Então os Néfilins, eles lutam com essa insegurança de não saber qual o papel dele no plano final das coisas. E tem algumas linhagens que acreditam que eles vão ser o fator decisivo, tem outras que acreditam que não faz diferença. Tem alguns Néfilins que abertamente já se aliaram ao céu, outros que não. Existem seitas também. Existem magos aqui nesse sistema, não como personagens jogadores, mas como NPCs. E vamos ver aqui o que nós temos. Você também escolhe um perfil. E esse perfil, ele seria mais parecido com a sua personalidade. E é através do seu perfil que você ganha pontos para comprar especializações. E aqui tem alguns NPCs bem bacanas, que tem magos, né? Tem demônios também, né? Tem um demônio chamado Desespero que conseguiu se materializar na Terra. A maioria dos demônios não tem esse poder. Mas esse conseguiu e formou uma seita, que são os Adoradores da Lua Negra. É muito bacana os
os NPCs, tem toda uma cosmologia de como surgiram os demônios, o que provocou essa rebelião nos céus. Como dica de ambientação, eu acho que isso daqui lembra muito, mas muito mesmo, aquela saga cinematográfica do Gregory Widen, né, que é o Anjos Rebeldes. Principalmente o 1, que é maravilhoso, né, que é Christopher Walken, que interpreta o Gabriel. E tem o 2, e eu não me lembro se é o 2 ou é o 3, não, é o que tem um Nephilim, de fato. E eles beberam muito nessa fonte, galera. O sistema é bem simples, apesar de ser bem intrincado, essa questão de mecânica com a ambientação, mas ele é bem simples mesmo. É bem rápido construir um personagem, isso me agrada muito. E eu recomendo demais, assim. Eu acho que isso daqui... eu não vi a versão... Ao contrário do Maitreya, aqui eu tenho a versão original, que eu mostrei pra vocês. E tem a versão do sistema Daimon, que eu gostei bastante também. Achei que casou muito bem. Eu não sei como ficou a adaptação do Rebelião pro sistema Daimon. Mas assim, eu acho que isso aqui é tão encaixado, é tão perfeito. Isso daqui... que eu jamais trocaria esse sistema aqui para essa ambientação por outro, por mais encaixadinho que fosse. Isso daqui também, uma boa comparação de ambientação seria os filmes do Highlander, menos o 2, logicamente, mas vai bem nessa pegada. Por exemplo, tem um fator aqui que chama clamor, que é o seguinte: quando o Nephilim fica sem maná, ele não consegue mais usar os manifestos, os poderes dele. Então ele pode invocar o clamor, que é convocar a energia do ambiente universal para aumentar a reserva de maná. Não confunda com mana, é maná mesmo dele. E visualmente falando, narrativamente falando, é muito parecido com um imortal do Highlander, quando ele vence, mata um outro imortal e absorve os poderes dele. É muito parecido, é muito bacana a descrição aqui. E basicamente é isso. Os Nephilims tentam evitar a danação, que é quando eles se tornam diávoli ou paradisi, ou seja, servos, joguetes do inferno ou do céu. Ele já vem aqui com um cenário, esse jogo aqui, bem bacana. Aqui, ó, criando um cenário que é a Ilha de São Dimas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que tem vários NPCs. E aqui tá que eu fiz um quick start aqui com as regras. Como eu falei no do Maitreya, o sistema lembra um pouco o sistema do Storyteller, mas é uma versão, na minha opinião, melhorada. Várias coisas que não funcionam na prática no sistema Storyteller aqui funcionam muito bem. Você começa como um Nephilim e originalmente os seus poderes são relativamente limitados, perto do que pode ser. Mas conforme o personagem vai evoluindo, ele vai ficando bem poderoso. E é muito massa isso. Então fica aqui a dica, resenhas que deveriam ter, que deveriam existir e estão aqui. Me sinto realizado agora de ter falado sobre isso. Recomendo muito que vocês peguem, é um material gratuito. Entra lá no site do Universo Germinante, procura o link para download. Se não achou, pede para mim na página do Facebook, por favor, né, do Solo RPG. E você com certeza não vai se arrepender, tá bom? Fica aí um abraço e curtam esse RPG fantástico aqui, 100% nacional.